Neste vídeo eu vou repassar com vocês a última nota de aula da disciplina Matemática para o Ensino Básico 1. Então, eu denominei essa nota de aula de outras funções. Na verdade, a gente já estudou, né, alguns tipos especiais de funções e agora a gente vai ver algumas classificações de funções, tá? Então, não são... a gente não vai estudar funções específicas, mas a gente vai estudar algumas classificações para funções, tá? A primeira classificação que a gente vai ver se refere à simetria do gráfico de uma função, tá? Então, a gente vai ver como classificar uma função como par ou ímpar, tá? Então, uma função ela vai ser chamada de par se f de x for igual a f de menos x para todo x no domínio da função, tá? Aqui a gente está considerando funções de R em R, tá? Funções com domínio real e contradomínio real, tá? Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado, ela é par porque, ao calcularmos f de menos x, isso é menos x ao quadrado, né, que é o mesmo que menos x vezes menos x, isso dá x ao quadrado, que é igual a f de x. Tá? Então, uma função quadrática dessa forma, ela é uma função par. Tá? Bom, a gente pode também analisar se uma função é par, olhando para o gráfico dessa função. Em uma função par, o seu gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Isso significa que se a gente construir o gráfico de f, por exemplo, para x maior ou igual a zero, basta a gente refletir essa parte, né, desenhada do gráfico em torno do eixo y para a gente obter o gráfico completo da função. Ou também a gente pode pensar da seguinte forma: considerem esse desenho em uma folha de papel. Se a gente dobrar essa folha exatamente no eixo y, o desenho do gráfico, né, na parte direita vai ficar em cima exatamente do desenho do gráfico desenhado aqui na parte esquerda do eixo y. Tá? Então, nessa figura aí a gente tem o gráfico de uma função x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. Então, se a gente analisar o gráfico dela, ele é idêntico ao que está desenhado à direita do eixo y, é idêntico ao que está desenhado à esquerda do eixo y. Tá? Ou seja, esse gráfico é simétrico em relação ao eixo y, portanto, essa função é par. Na verdade, se a gente quiser também analisar se ela é par, apenas analisando só a lei de correspondência, a gente poderia calcular f de menos x. Calculando f de menos x, isso dá menos x à quarta menos 10 vezes menos x ao quadrado mais 9, que é igual. Menos x à quarta é o mesmo que menos x ao quadrado. Então, isso vai dar x à quarta. Menos x ao quadrado também dá x ao quadrado. Então, isso é exatamente f de x. Então, f de menos x igual a f de x para todo x real implica que a função é par. Uma função ela vai ser chamada de ímpar se f de x for igual a menos f de menos x, ou menos f de x for igual a f de menos x, né? Basta multiplicar essa igualdade aqui por menos 1. Então, por exemplo, a função x ao cubo, ela é ímpar. E saiu errado aí na nota de aula, vocês me desculpem, tá? É ímpar. Eu escrevi par, tem que corrigir. Por que que ela é ímpar? Quando a gente calcula f de menos x, isso é menos x ao cubo. Menos x ao cubo é menos x vezes menos x ao quadrado.
menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, isso é igual a menos x vezes x ao quadrado, que é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x. Se f de menos x for igual a menos f de x, então a função é ímpar. Tá? Bom, geometricamente, o gráfico de uma função ímpar, ele é simétrico com relação à origem. Tá? Isso significa que se a gente construir o gráfico de f para x maior ou igual a zero, e se a gente girar essa parte 180 graus em torno da origem, a gente obtém o gráfico completo da função. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, f igual a x à quinta menos 10x ao cubo mais 9x, ela é uma função ímpar. Tá? Porque o gráfico dela é simétrico com relação à origem. Observem que o que está desenhado, se a gente girar, deixa eu ver se eu consigo. Se a gente girar essa parte aqui do gráfico de f em torno do... Deixa eu ver se eu consigo girar aqui, não, se eu consigo aumentar. Em torno do eixo y, desculpa, em torno da origem, né? Se a gente fizer uma rotação em 180 graus aqui em torno da origem, a gente vai obter a outra parte que está desenhada aqui do lado esquerdo do eixo y. Por isso, esse gráfico ele é simétrico com relação à origem. Ou seja, tudo que está desenhado aqui no primeiro quadrante vai estar desenhado no quadrante simétrico com relação à origem. O quadrante simétrico ao primeiro com relação à origem é o terceiro quadrante. Então, o que está desenhado aqui é exatamente o que está desenhado no terceiro quadrante. O que está desenhado no segundo quadrante vai estar desenhado no quarto, tá? De forma simétrica em relação à origem. Então, só de analisar o gráfico de uma função, a gente pode classificar ela como par ou ímpar ou como nenhuma das duas coisas, né? Lembrando que uma função ela pode não ser nem par nem ímpar, que é o caso dessa função cujo gráfico aparece aqui nessa figura. Tá? Observe que esse gráfico não é simétrico em relação ao eixo y e também não é simétrico em relação à origem. A gente também poderia analisar se essa função é par ou ímpar calculando f de menos x. F de menos x vai dar menos x à quarta, que é igual a x à quarta, menos 4x à quinta, a terceira, ao cubo, né, que é igual a mais 4x ao cubo, menos 7x ao quadrado, menos 10x. Essa é a função f de menos x. A gente pode observar que isso não é f de x e também não é menos f de x. Tá? Então, essa função não é nem par nem ímpar. Eu vou falar agora sobre uma operação que a gente pode realizar entre duas ou mais funções, que é a composição de funções. A gente pode realizar com funções várias operações. A gente pode somar funções, pode multiplicar, pode dividir, né? Tomando cuidado para não dividir por zero, né? Tomando cuidado de analisar o domínio, né, da função que aparecer no quociente, né? E também a gente pode realizar uma operação que é a composição de funções. Vamos considerar f uma função cujo domínio é um subconjunto A do conjunto dos reais e contradomínio um conjunto B que também é subconjunto dos reais. Então, A está desenhado aqui. B, f leva elementos de A em B. E vamos considerar G uma função que leva elementos de B em
elementos de um conjunto C também subconjunto do conjunto dos reais, tá? Então, G leva elementos de B em C. A gente vai definir, então, a função que leva elementos de A em C passando por B, da seguinte forma. Essa função que a gente vai chamar de G, uma bolinha F, esse símbolo significa composição, então a gente lê G composta com F. Essa função, ela é a função. A gente primeiro calcula f de x, né? Pega um x aqui em A, leva esse x em f de x e depois, como f de x está em B e o domínio da G é o conjunto B, então a gente pode calcular G de f de x, tá? E é exatamente essa função G composta com f, tá? Então, G composta com f de x é igual a G de f de x. Então, uma condição para que a gente possa compor a função f com a função g é que o domínio da função g seja igual ao contradomínio da função f. Tá? Então, temos aqui algumas observações, né? Essa observação 1 eu já falei para vocês. A segunda acabei de dizer, né, que a gente só pode definir a composta se o domínio de G for igual ao contradomínio de F. E a terceira observação é que a composição, ela nem sempre é comutativa, tá? Ou seja, compor G com F não é igual a compor F com G. Observem que aqui a gente não pode compor F com G, a gente não pode fazer F composta com G de x se o domínio da F for diferente do contradomínio da G. Como G não está levando elementos de C em A, que é o domínio da F, a gente não pode falar de F composta com G, tá? Neste exemplo. Então, vamos supor que f é essa função afim, f e g são duas funções afins. E vamos determinar as funções f composta com g, g composta com f. A gente também pode compor uma função com ela mesma, né? F composta com f, g composta com g. Observem que domínio e contradomínio de f e g são iguais ao conjunto dos números reais. Então, a gente pode compor f com g e também pode compor g com f, também podemos compor f com f e g com g, tá? Então, fazendo f composta com g de x, isso é igual a f de g de x. Como g de x é 2 vezes x mais 1, então isso é igual a f de 2 vezes x mais 1. Calcular f de 2x mais 1 é pegar a lei da função f e substituir x por 2x mais 1. Então, foi o que a gente fez aqui. Isso é 2x mais 1, que dá 2x mais 2. G composta com f de x é g de f de x. Como f de x é x mais 1, então isso é g de x mais 1, e calcular g de x mais 1 é o mesmo que olhar para a lei da função, da lei que define g, e substituir x por x mais 1. Então, vai ficar 2 vezes x mais 1, mais 1. Isso dá 2x mais 2 mais 1, que é igual a 2x mais 3, tá? Então, eu não vou explicar, acho que está claro agora como a gente determina f composta com f, g composta com g, e para o outro exemplo aqui também, tá? Para o segundo exemplo. Lembrando também que no segundo exemplo,
o domínio da função f e contradomínio também conjunto dos reais e da g também. Então, a gente pode também calcular f composta com g e g composta com f. Observem que, no primeiro exemplo, f composta com g é 2x mais 2 e g composta com f é 2x mais 3. Então, f composta com g é diferente de g composta com f. Aqui também, né? No segundo exemplo, a gente também encontrou diferente. F composta com g de g composta com f. Tá? Então, a composição de funções não é comutativa. Porém, a composição de funções é associativa. Ou seja, se a gente tem três funções, f, g e h, onde o domínio da g é igual ao contradomínio da f e o domínio da c é igual ao contradomínio da g, então a gente temos aqui A, B e C, F leva elementos de A em B, G leva elementos de B em C e H leva elementos de C, na verdade em A não, em D, né? Em um conjunto D. Aqui está H. A função H composta com G composta com F, ela vai levar elementos de A em, vou colocar aqui H composta com G composta com F, elementos de A em elementos de D, tá? Eu primeiro vou fazer F, aí vou calcular. Tem um X, vou levar, deixa eu fazer um outro desenho aqui numa outra página, não sei se eu vou conseguir, acho que não consigo inserir uma página em branco aqui. Bom, eu vou pegar X e vou levar em F de X aqui em B, aí vou calcular F de G de X, G de F de X, né? Calcular G de F de X. Como G de F de X está em C e o domínio de H é C, eu posso calcular aqui H de G de F de X, tá? Então, o que diz a propriedade associativa é que eu posso primeiro compor H com G e depois compor esse resultado com F, ou posso primeiro compor G com F e depois compor H com esse resultado, tá? Então, a prova de que, de fato, a composição é associativa é dada logo abaixo aqui. Então, para isso, a gente vai considerar X um número real, um elemento de A, e vamos considerar que F de X é Y, que G de Y é W e que H de W é Z. Então, fazendo H composta com G composta com F de X, isso é H composta com G de F de X, que é igual a H composta com G de Y, já que F de X é Y. Isso é H de G de Y, como G de Y é W, isso é, então, H de W, que é igual a Z. Então, a gente mostrou que H composta com G primeiro, né? Depois, compondo isso com F, isso dá Z. Agora, a gente vai calcular H composta com G composta com F, também temos que encontrar Z. Bom, H
composta com G composta com F de X, isso é H de G composta com F de X. G composta com F de X é G de F de X. F de X é Y, então isso é G de Y. Como G de Y é W, isso é H de W, que é igual a Z, tá? Então, essas duas funções são as mesmas, tá? São iguais. Agora, a gente vai classificar também as funções como injetoras, sobrejetoras e bijetoras, tá? Então, lembrando que a classificação de funções como funções pares e ímpares é uma classificação excludente no seguinte sentido. Uma função ela não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo, né? Ou uma função é par, ou ela é ímpar, ou ela não é nem par nem ímpar, tá? Agora a gente vai ver a classificação de funções como injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, e a gente vai ver que uma função ela pode ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, significando, nesse caso, que a função é bijetora, tá? Então, vamos primeiro à classificação de uma função como injetora. A gente diz que uma função f com domínio A, né, um subconjunto dos reais em R, ela é injetora ou também chamada de injetiva se e somente se para todos os dois elementos do domínio, elementos distintos, a gente encontrar que F desses elementos também são elementos distintos lá do contradomínio, tá? Ou, equivalentemente, se dados dois elementos do domínio com F desses elementos iguais, então esses elementos do domínio têm que ser iguais, tá? Isso quer dizer, analisando por diagrama de Venn, vamos supor que f é uma função aqui que vai de A em B, que para uma função ser injetora, não pode acontecer algo dessa forma. Vamos supor que aqui a gente tenha x1 e aqui x2. Por este desenho, isso significa que f de x1 é igual a f de x2, porém x1 é diferente de x2. Então, uma função dessa forma, ela não é injetora, tá? Para ela ser injetora, todo elemento do contradomínio, ele só pode ter um correspondente no domínio, tá? Alguns exemplos de funções injetoras, por exemplo, a função 3x, função afim, né? Na verdade, a função linear. Ela é injetora porque vamos tomar dois elementos quaisquer do domínio, x1 e x2, de forma que f de x1 seja igual a f de x2. Bom, f de x1 é 3 vezes x1 e f de x2 é 3 vezes x2. Então, 3x1 igual a 3x2. Dividindo essa igualdade por 3, a gente conclui que x1 é igual a x2. Então, essa função é injetora, tá? Já que isso vale para quaisquer dois elementos do domínio da função. Agora, a função x², ela não é injetora. Por quê? Por exemplo, calculando f de menos 1, isso dá menos 1², que é 1. E f de 1 também é 1. Então, a gente tem dois elementos distintos do domínio com um único correspondente no contradomínio, que é o 1. Então, essa função não pode ser injetora, tá? Agora, a gente vai classificar uma função como sobrejetora ou sobrejetiva. Uma função, ela é sobrejetora se a imagem dela for igual ao contradomínio.
Isso quer dizer o seguinte, que para todo elemento do domínio, existe um elemento, para todo elemento do contradomínio, existe um elemento do domínio que é levado nele. Então, se a gente analisar por diagrama de Venn, para uma função ser injetora, ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém aqui em B sem correspondente em A. Tá? Para todo elemento de B, tem que ter um elemento em A que é levado nesse elemento de B. Isso significa que, lembrando, né, que a imagem ela é um subconjunto do contradomínio, então, para que não sobre ninguém, a imagem tem que ser todo o contradomínio, ou seja, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Por exemplo, a função 3x, f de x igual a 3x, ela é sobrejetora, porque para todo y real, existe x também real, tal que eu posso escrever y igual a 3x. Por exemplo, x igual a 2, um número real. Existe, vamos supor que y seja igual a 2, né? Será que existe x real, tal que eu posso escrever 2 como 3 vezes x? Basta tomar x igual a 2/3, né? Tomando x igual a 2/3, quando a gente faz 3 vezes x, isso é 3 vezes 2/3, que é igual a 2. Tá? Agora, a função f de x igual a x ao quadrado, ela não é sobrejetora. Por quê? Por exemplo, se y for igual a menos 2, a gente sabe que nenhum número elevado ao quadrado pode ser negativo. Então, não existe x real tal que menos 2 seja igual a x ao quadrado. Então, a imagem dessa função, f, na verdade, é os reais positivos. Então, se a gente está considerando que R é o contradomínio, a gente não, essa função, então, não é sobrejetora porque a imagem não é igual ao contradomínio. Tá? Por fim, a gente diz que uma função é bijetora ou objetiva se ela for simultaneamente injetora e sobrejetora. Tá? E uma função bijetora, ela também é conhecida como uma relação 1 a 1. Isso significa que, analisando por diagrama de Venn, para cada um elemento de A, tem um correspondente em B. Tá? Por isso que ela é chamada de 1 a 1. No caso da classificação de funções como par ou ímpar, a gente viu como classificar uma função dessa forma, analisando seu gráfico. Para funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, isso também é possível, tá? Ou seja, basta analisar o gráfico para classificar a função como injetora, sobrejetora ou bijetora, tá? E para isso, a gente vai precisar analisar o número de pontos de interseção do gráfico com todas as retas que são paralelas ao eixo x. Tá? Se cada uma das retas paralelas ao eixo x interceptar o gráfico da função em, no máximo, um ponto, então a função ela é injetora. Se cada uma dessas retas paralelas ao eixo x interceptar o gráfico em pelo menos um ponto, então a função é sobrejetora, né? Isso significa que todo elemento lá do contradomínio tem um correspondente no domínio. E se cada uma das retas interceptar o gráfico em um único ponto, então a função é bijetora, né? Ou seja, se acontecer essas duas coisas aqui, acontece isso.
Então, vamos ver com exemplos. Vamos ver essa função f. Então, a gente tem traçados aí, tá tracejado, né, de azul clarinho, as retas algumas retas, né, paralelas ao eixo y. Se a gente observar, então, todas essas retas, elas vão interceptar o gráfico de f, que é essa reta em vermelho, em um único ponto. Observem que aqui intercepta só nesse ponto, essa segunda reta aqui intercepta só em um ponto, aqui também só em um, essa aqui só nesse ponto. Então, isso significa... E para toda reta paralela ao eixo x, essa reta vai interceptar o gráfico de f em um único ponto, tá? Isso significa, então, que f é bijetora, tá? Na função g, a gente observa também que todas as retas paralelas ao eixo x, elas também interceptam o gráfico de g em um único ponto, tá? Então, essa função também é bijetora. No caso da função h, a gente observa, por exemplo, que essa reta aqui, ela não intercepta o gráfico de f. Então, essa função, ela não pode ser sobrejetora. Isso significa que, por exemplo, para esse elemento aqui do contradomínio, não tem um elemento do domínio que é elevado nele. Não tem ninguém lá em R tal que h de x seja igual a esse y. Tá? Então, essa função não é sobrejetora, porque não é satisfeita essa condição aqui. Ou seja, existe uma reta que não intercepta o gráfico de f, já que isso é o contrário de dizer que todas as retas interceptam em pelo menos um ponto. Nesse caso, não intercepta em nenhum. Além disso, vamos analisar essa reta aqui. Ela intercepta o gráfico de f nesse ponto e nesse ponto. Então, essa função não pode ser injetora, já que para ser injetora, cada reta paralela ao eixo x deve interceptar o gráfico em, no máximo, um ponto. Então, aqui intercepta em 2. Então, essa função não pode ser injetora e nem sobrejetora. Então, ela não é bijetora. Tá? Então, nas figuras acima, f e g são bijetoras e h não é injetora e nem sobrejetora. Bom, algumas observações aí sobre a composição e essa classificação, né, de funções, é que se f e g são injetoras, a composta das duas é também injetora, e se f e g são sobrejetoras, também a composta das duas é sobrejetora. Agora a gente vai falar sobre novamente, né, a gente vai voltar a falar sobre uma operação que a gente pode realizar com determinadas funções, que é a inversão de funções. A gente só pode inverter uma função ou só pode calcular a inversa de uma função se a função for bijetora. A gente vai ver o porquê. Bom, a gente viu no texto relação ou relações, né, que toda função era uma relação. E também a gente viu que, dada uma relação, a gente podia calcular a inversa dessa relação, ou a relação inversa, tá? Então, a gente vai definir, da mesma forma como definimos a relação inversa, a inversa de uma função, tá? Vamos considerar aqui um exemplo de uma função f de a em b, com a, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, b, o conjunto formado pelos números 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tal que f de x é igual a x mais 5.
Eu vou desenhar aqui diagrama. Então, tá aqui 6, 7, 8, 9, ficou pequeno, né? 10 e 11. Verdade, B tá aqui. A é 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, então quem é f de 1? F de 1 é 1 mais 5, que é 6. Quem é f de 2? F de 2 é 2 mais 5, que é 7. F de 3 é 3 mais 5, que é 8. F de 4 é 4 mais 5, que é 9. F de 5 é 5 mais 5, que é 10. Bom, analisando pelo diagrama de Venn, a gente vê que, de fato, f, então, é uma função, já que para todo elemento do domínio existe um único correspondente no contradomínio. Porém, quando a gente vai... Claro que essa função ela não é sobrejetora. Por quê? O 11 está no contradomínio, mas não tem ninguém correspondente no domínio que é elevado no 11, tá? Então, f não é sobrejetora. Agora, a gente vai representar a inversa, a relação inversa de f, que a gente chama de f menos 1. A relação inversa, ela leva elementos de B em A. Bom, o 6 foi levado, tinha o 1 como correspondente em A, então o 6 vai ser levado no 1, o 7 no 2, o 8 no 3, o 9 no 4 e o 10 no 5. Observem que o 11 não foi levado em ninguém. Então, essa relação f menos 1, ela não é uma função, porque para ser função, todo elemento do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Tá? Agora, o domínio é B, né? Então, não pode sobrar ninguém em B sem correspondente em A. E isso ocorreu exatamente porque a função f não era sobrejetora, ou seja, ela não era bijetora, né? Se ela não é sobre, ela não pode ser bijetora. Bom, então a gente viu que a gente não pode definir a função inversa de uma função que não é sobrejetora. Então, a função precisa ser sobrejetora. Agora, vamos ver um outro exemplo. Vamos considerar G, uma função de A em B, com A, esse conjunto aqui, B, esse conjunto. Então, deixa eu fazer aqui um diagrama. AB, então A é 1, 2, 3, 4 e 5, B é 6, 7, 8 e 9. Bom, G leva, G de 1 é 6, G de 2 também é 6, G de 3 é 7, G de 4 é 8 e G de 5 é 9. Então, pelo diagrama de Venn, a gente observa que, de fato, G é uma função. Por quê? Todo elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio B. Tá? Agora, aqui embaixo, a gente tem desenhado o diagrama de Venn correspondente à relação inversa da relação G. Então, a relação G menos 1 agora tem domínio B e contradomínio A. Bom, se o 1 e o 2 eram levados no 6, então o 6 vai ser levado no 1 e também vai ser levado no 2. Se o 3 era levado no 7, o 7 vai ser levado em 3. O 8 vai ser levado no 4 e o 9 vai ser levado no 5. Observamos, então, que essa função G a menos 1 só um momentinho.
Pessoal, desculpem a pausa, né? O meu celular aqui tocou, eu esqueci de colocar no silencioso. Então, dando sequência, a gente pode observar, então, que essa função g, a gente não pode definir, né, a inversa dela, pelo fato da inversa não estar definida, né? Porque da inversa não ser uma função. Porque o elemento 6, por exemplo, do domínio da relação g a menos 1, ele é levado em 2 elementos do contradomínio da relação g a menos 1, né, que é o conjunto A. Então, se ocorrendo isso, essa relação g a menos 1, ela não é uma função, já que para ela ser uma função, para todo elemento do domínio tem que existir apenas um correspondente no contradomínio, tá? Isso ocorre porque a função g, ela não é injetora, né? Já que para ela ser injetora, não poderíamos ter, por exemplo, o 1 e o 2 levando apenas no 6, tá? Então, a gente acabou de ver que para existir, para a gente poder definir a inversa de uma função, a função ela tem que ser injetora e sobrejetora, ou seja, a função deve ser bijetora, tá? Então, se f é uma função de a em b, a gente diz que a relação inversa de f é uma função de b em a, se e somente se f for uma função bijetora. E a gente denomina essa relação inversa de função inversa de f, e a gente denota por f a menos 1. Tá? Algumas observações sobre essa operação, né, de inversão de função é que o domínio da inversa de f é igual à imagem de f, e a imagem da inversa de f é igual ao domínio de f, e que se a gente inverter a inversa de uma função, a gente encontra a própria função. Tá? Alguns exemplos, vamos considerar f uma função de R em R, uma função afim, né, definida por essa lei. Essa função ela é bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Então, a gente pode determinar a inversa de f. Na verdade, toda função afim, toda função afim não constante, né? Ela é bijetora, tá? Na verdade, toda reta, né, que representa uma função e que não seja paralela ao eixo x, ela vai ser bijetora. Então, a gente vai ver agora uma sistematização de como determinar a lei que define a inversa. A gente tem aqui a lei que define f e a gente quer agora determinar f a menos 1 de x. Tá? Bom, lembrando que y é igual a f de x, né? Então, a gente escreve y é igual a 3x mais 2. E a gente vai isolar agora a variável x. Tá? Fazendo isso, a gente obtém 3x igual a y menos 2. Podemos dividir por 3 essa igualdade. Então, fica x igual a y sobre 2, y menos 2 sobre 3. Então, isso, já que y é f a menos 1 de x, então, f a menos 1 de y é igual a f a menos 1 de f a menos 1 de x. F a menos 1 de f a menos 1 de x, isso é igual a x, tá? Então, x é f a menos 1 de y, então f a menos 1 de y é y menos 2 sobre 3, que é o mesmo que dizer que f a menos 1 de x é x menos 2 sobre 3, tá? Aqui, quando eu fiz x igual a f a menos 1 de y, eu calculei f a menos 1
de f a menos 1 de x, e diz que isso é igual a x. Na verdade, isso vale para qualquer função, né? Quando a gente faz a composição, na verdade, quando a gente faz a composição de f com a sua inversa, isso dá a função identidade, tá? A função f de x igual a x. Por exemplo, então, calculando para esse caso, f de f a menos 1 de x, isso dá f de x menos 2 sobre 3, né, que é f a menos 1 de x. Então, para a gente calcular f disso, basta substituir na lei de f x por x menos 2 sobre 3. Então, isso é 3 vezes x menos 2 sobre 3 mais 2, que dá x menos 2 mais 2, que é igual a x. Tá? Então, isso vale para qualquer função. De modo geral, né, se f é bijetor, então f composta com f a menos 1 de x, isso é igual a x. Já que f de f a menos 1 de x é igual a f de y, se f considerando f a menos 1 de x e y, f de y é igual a x. Tá? Se f de x é y, então f de y é igual a x. Os gráficos da função f e da sua inversa, f a menos 1, eles são simétricos com relação à reta y igual a x, com relação à função identidade. Tá? Então, nesse desenho aqui, ó, o que está de vermelho é a função f, a função afim 3x mais 2. O que está em verde é a função identidade, g de x igual a x, e o que está em azul é a função inversa de f, tá? Que é a função x menos 2 sobre 3 que a gente acabou de calcular. Observem que, se a gente considerar esse desenho em uma folha de papel, se a gente dobrar exatamente na reta verde, a reta azul vai cair exatamente em cima da reta vermelha, tá? Isso quer dizer que as retas vermelha e azul, elas são simétricas com relação a essa reta verde, tá ok? Eu vou deixar os exercícios para serem resolvidos em um outro vídeo, tá ok?